Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM para a nossa entrevista 668. Estamos recebendo aqui o consultor do Sebrae São Paulo, aqui de Botucatu, o Leandro Ribeiro. Vamos falar a respeito da Supervenda Dia das Crianças. Leandro, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia Márcio, bom dia Ellen, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Prever, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa data já está chegando, né? Talvez junto com Natal, Dia das Mães, seja uma das principais datas para o comércio como um todo, né, Leandro? Com certeza, né? É uma data aí super importante, né, para o comércio como um todo, e com certeza isso exige bastante capacitação, né? Uhum. E o Sebrae vem justamente nesse sentido, né, ajudando os empresários aí a estarem preparados cada vez mais. Vocês vão ter uma palestra dia 16 agora sobre esse tema, né? Sim, exatamente. A gente já faz, né, antecipadamente várias outras situações, mas essa do dia 16 vai ser aí mais específica, né? O pessoal que vai estar se preparando. Existe muita mudança de ano para ano com relação a como o comerciante deve se comportar para enfrentar vendas. Os produtos são outros, as crianças mudaram, elas estão mais presentes no dia a dia. Como é que está tudo isso e como é que vocês analisam tudo isso para passar para o comerciante? Com certeza, né? Ainda mais quando a gente fala para crianças, novidades, né? É o que chama atenção, né? Então tem que estar sempre antenado, né? E enfim, aí a gente precisa estar, primeiro, junto com os fornecedores, né? A questão de desenvolvimento de fornecedores é extremamente importante, né? E às vezes a população até não sabe, mas a gente aqui na nossa região tem aqui Laranjal Paulista, né? Que é a capital do brinquedo, né? Inclusive está na nossa região aqui de Botucatu, onde a gente atende lá, né? Tem várias empresas ali, a principal do Brasil e a terceira do mundo. E um dos objetivos dessa palestra para que o empreendedor ele possa participar efetivamente dessas mudanças que acontecem na abordagem do consumidor, do que a criança procura, do que a criança precisa, enfim, porque eu imagino assim, eu tenho um neto de 5 anos, né? Então eu percebo que ele é envolvido por ciclos, né? Hoje ele está atrás do Sonic, né? Já teve a Patrulha Canina, enfim, essas mudanças acontecem porque a mídia como um todo, a indústria de brinquedos, ela oferece algumas opções interessantíssimas, né? E aí o empreendedor tem que se adequar ao momento também, né, Leandro? Com certeza, um momento, né? Tem o Bob Goods agora, né? Então, sempre vai ter novidade, justamente. Labubus. Exato, então. Para estar justamente chamando, né, a atenção. A novidade é o que encanta ali a criança, né? E aí quando uma começa, a outra vai querer também, né? Então isso é bastante comum aí. Então, de novo, essa questão do desenvolvimento dos fornecedores, né? E estar antenado às novidades, com certeza é fundamental aí, né? E vai ser uma das coisas que vai ser abordada na palestra também. E até quando as pessoas interessadas podem se inscrever nessa palestra para poder participar? As inscrições, elas pode ser feito no escritório do Sebrae, né? Que a gente tem aqui, em Botucatu, né? No telefone, se puder passar, né? Claro. O 3811-1710. E aí a gente já pode fazer por telefone ou presencialmente no escritório que fica ali na Dr. Costa Leite, 1570. Gratuitamente? Gratuitamente. E isso é bastante importante. É a expectativa. É a primeira vez que vocês fazem uma palestra dessa ou ano passado já teve? Não, a gente sempre faz palestras temáticas, né? Na datas comerciais aí, né? Datas comemorativas. Do Dia das Crianças já aconteceu outras vezes? Não, essa é a primeira. E como é que vocês chegam olha, nós precisamos fazer uma palestra desse tipo do Dia das Crianças, específica para a data. Como é que vocês chegam, vocês percebem que o mercado está precisando de uma palestra dessa para orientar, inclusive, o empreendedor? Sim, exatamente. A gente vai sentindo a demanda dos clientes também, né? Então, a demanda dos clientes é bastante pujante nesse sentido, das datas mais importantes do ano aí, né? Qual a importância de um empresário, não só do ramo de brinquedo, de coisas destinadas de fato às crianças, né? Mas de outros ramos, inclusive, estarem preparados já para o mês de outubro também, devido à demanda de alguns itens, digamos assim?
Não, com certeza. A questão de estoque, né, de já estar preparado para a demanda, ela é fundamental, né? Sem o desenvolvimento desses fornecedores diferentes, a gente não consegue isso. Então, esse é o principal ponto, né? E já pensando também que nós estamos no fim do ano, já, né? De outubro para Natal já é um pulo ali, né? Então, eu tenho que aproveitar as duas datas, na verdade, já, né? Já para fazer aí a recomposição do estoque, né? Com certeza. De repente, um empreendedor, um comerciante, ele tem ali uma loja de brinquedos, né? E ele precisa ter uma atuação mais presente, né, nessa data. Ele precisa vender, todo mundo precisa vender, mas o que vocês orientam no tipo de abordagem, na propaganda visual? Olha, tem que anunciar em rádio, tem que anunciar aqui no primeiro jornal, enfim, qual que é a orientação que vocês podem dar numa palestra como essa ao comerciante? Tá. O Sebrae, ele assim, ele sempre trabalha com a gestão, né? Tá. Para o dono, para o proprietário da empresa, né? Então, estratégias comerciais, né? Acho que esse é o principal negócio, né? Porque também não adianta ele focar num ponto específico de uma ação, mas não ter a sua estratégia montada como um todo da empresa, né? A estratégia de marketing dele, né? Então, é lógico que dicas pontuais sempre é dado nos cursos e palestras que a gente ministra, né? Porém, mais importante do que isso é a visão como um todo, né? A visão do empresário, olhar a empresa de cima, né? E entender que esse é mais um ponto que precisa ser feito dentro de um planejamento do ano como um todo. A gente falou aqui no começo, né? De alguns produtos, alguns brinquedos, né? Que normalmente se fala. Como é que é o nome desse último aí? Bob Goods, Labubos. Tá. De repente também é orientado para que esses empreendedores, esses comerciantes tenham condição de oferecer esses produtos que naturalmente já estão na boca da criançada? Sim, com certeza, né? Esse tipo de abordagem a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão na onda, né? Então, é citado alguns exemplos, né? Do que as oportunidades estão no momento, né? E lógico, o próprio fornecedor, né? Quando a gente tem ali até o assédio dos fornecedores, dos comerciantes, eles já sabem por conta disso, né? Do fornecimento do próprio fornecedor, né? E a gente, além das palestras, a gente tem oportunidades aí do Sebrae tá acompanhando as empresas por mais um longo tempo, né? Então, é interessante a palestra, com certeza, né? É um pontual ali. Mas é legal também ter um acompanhamento contínuo, né? Então, por exemplo, a gente tem vários programas onde a gente faz o acompanhamento individual. Primeiro você faz um curso, uma palestra, né? Mas precisa de ajuda para colocar na prática depois, né? Porque o mais difícil é colocar na prática, né? Exatamente isso que vocês comentaram. A teoria é mais prático, né? Mais fácil. Exatamente, é isso que vocês comentaram. Mas tem a dica ali, mas e agora? O que eu faço lá na minha empresa, né? E aí, tendo esse acompanhamento, aí com certeza o negócio fica muito melhor, né? Então, citando, por exemplo, a gente tem um programa que é o Ali Produtividade. O que é o Ali Produtividade? O Ali é uma sigla, né? Um agente local de inovação, onde o agente do Sebrae acompanha a empresa individualmente, né? Durante um certo tempo ali, de 4, 5 meses, essa empresa é acompanhada pelo nosso agente. Isso indo até o local, conhecendo a empresa, indo lá fisicamente? Todos os encontros são na empresa. Na empresa, justamente para conhecer a realidade, a dificuldade, o que o empresário quer melhorar, né? E aí é feito um diagnóstico. E aí, perante a esses pontos que o empresário quer melhorar, nós fazemos um plano de ação, né? E dentro desse plano de ação, nós vamos fazendo um acompanhamento, né? Até o fim da jornada, que tem começo, meio e fim, né? A gente precisa ter metas e prazos, então por isso tem começo, meio e fim. Lá no final, fazemos um novo diagnóstico para entender o que foi melhorado, né? Então, super importante aí linkar os dois, né? Cursos, capacitações, a gente tem que estar procurando a todo momento, mas esse acompanhamento individual também. Isso não só no comércio, né? Em todas as áreas. A gente tem, por exemplo, até no rural, né? Que a gente tem o Ali, e aí é um outro Ali Rural, que a gente chama um agente local de inovação que vai nas propriedades rurais, né? Nos sítios. Então a gente realmente consegue fazer um acompanhamento bem de perto. Ô Leandro, de repente uma empresa familiar, né? Passa de pai para filho, segunda geração, terceira geração, e de repente a resistência numa mudança
é até natural que aconteça, né? E de repente o filho foi lá e contratou o serviço do Sebrae. E o Sebrae chega até a empresa e vai bater de frente com o pai, que tem essa empresa há 50 anos, há 40 anos, e vai falar: eu não estou precisando de mudança, E nessa resistência que é natural acontecer, como é que vocês agem, sabendo que a empresa precisa de mudanças, ela precisa faturar mais, né? O pai precisa ser convencido que a mudança é necessária, o filho desesperado para que a mudança aconteça. Como é que vocês entram nesse, vamos dizer assim, nesse tiroteio todo aí? Esse é um tema bastante relevante, né? Se a gente for pegar a porcentagem de empresas que são familiares, independente do tamanho, se ela é pequena ou grande, mas que quem toca é a família, né? Ela é muito grande. Então, o tema de sucessão familiar é extremamente importante para que a empresa consiga se perpetuar. Isso também faz parte da gestão, com certeza, né? Formar ali o que a gente chama de governança, né? A importância da família e de consultores para estar ajudando nessa questão, né? E aí é o grande dilema, né? A juventude vindo com a pujança, com a inovação, né? Querendo ali mudanças e, né? Com grandes ideias, e a experiência, né? Da geração mais antiga ali. Então, a mescla desses dois é a grande chave do sucesso para uma sucessão familiar, né? A grande questão da sucessão familiar, que a gente precisa tocar e colocar esse assunto na mesa da família, né? E não é, logicamente, na macarronada do domingo, né? É na reunião. Vamos falar de negócio na mesa, né? Exatamente. Primeiro que tem que separar, né? O amor da família. Separar a família dos negócios, a amizade de negócio, porque nunca dá certo. É um fator muito difícil, né? Sim, é muito difícil. É a questão psicológica, né? Influencia muito nessa questão. Então, é bastante delicado, vamos dizer assim, né? Mas um ponto bastante importante é que a sucessão familiar, ela precisa ser feita o mais rápido possível. E não quando o patriarca, a matriarca já está adoentado, né? Já está com uma idade muito avançada, né? Ela precisa ser feita o mais rápido possível, justamente porque as novas gerações precisam ganhar experiência para aprender junto com a geração, né? A primeira geração, vamos dizer assim, né? O jeito, a cultura da empresa, como que eles tocam, né? E logicamente, aos poucos ir colocando essa inovação. A gente não pode chegar com a nova geração querendo virar de ponta cabeça, né? Eu vou fazer tudo do meu jeito, com certeza não vai dar certo. Então, essa mescla entre os dois é o mais importante de tudo, né? Você já vivenciou alguma situação que, de repente, uma empresa familiar, vocês entraram para dar consultoria e aquela resistência por parte do patriarca, da matriarca da família, a princípio era muito ferrenha, depois foi mudando com o tempo e houve a aceitação que a modernidade, os novos tempos exigem uma transformação da própria empresa, e isso aconteceu e mudou até aquele olhar sisudo, aquele jeito sisudo da pessoa, e o sorriso apareceu, sabendo que os resultados estão aparecendo também? Com certeza, né? A gente tem vários e vários casos de sucesso. Sinceramente, Márcio, eu sou... É um tema que eu gosto muito, que eu sou muito sensível, porque eu tive muito problema de sucessão familiar na minha família, né? Então, a gente acaba querendo, né, estudar um pouco mais o tema depois e para que não aconteça com outras famílias, né? Entendi. E aí, numa área que é bastante difícil, a questão da sucessão é justamente no rural, né? Porque aí, geralmente, o pessoal é aquele, né, o avô que tá ali, que faz sempre do mesmo jeito, né? Mais tradicional, né? E a gente tem casos na área rural bastante interessantes, né? Se eu puder, logicamente, contar sem falar nomes, né? Mas a gente teve uma sucessão familiar que a gente começou a ganhar a confiança do vô quando, na fazenda, a gente convenceu os netos que era importante a gente organizar a oficina da fazenda. Às vezes coisas pequenas brilham o olho, né, de quem tá lá na organização, né? Por quê? Porque o vô chegava na oficina da fazenda, aquela bagunça, perdia ferramentas, os funcionários tudo bagunçado. Onde está isso? Onde é que está isso? Exatamente. Entramos com ferramenta de gestão, por exemplo, o 5S, que é muito famoso, né, na questão de organização, né? A moçada nova se engajou, deixou a oficina bonita, organizada, ajeitada, sem perder peça, inclusive documentado isso, né? Procurou tá ali, né? Treinado os funcionários, né? De forma que
se a peça não tivesse ali, ficasse visual, que tava faltando uma peça, né? E aquilo brilhou o olho da primeira geração ali do patriarca, né? E aquilo ganhou ponto, né? Ganhou ponto. Eu acho que isso é importante, né? Ações pequenas para que ganhe confiança, né? As novas gerações só vão conseguir ganhar a confiança da geração mais antiga se ela mostrar serviço, né? Se ela mostrar serviço, e às vezes não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Ganhar confiança é o dia a dia do negócio. Se você tem a sensibilidade de organizar pequenas coisas que são fundamentais, né? É a mesma coisa, cadê minha chave? Cadê a chave de fenda que estava aqui? Onde está? Ficou no outro departamento. Enfim, coisas simples que são fundamentais para que a coisa continue fluindo, né? E agora, quando você pega uma empresa que realmente ela está desesperada, não está faturando, mas tem potencial, mas não está sabendo encontrar aonde eu me perdi ao longo do tempo que eu tenho nessa empresa, mas ela tem potencial, ela pode se reerguer. Isso acontece também? Acontece muito, né? Olha, a gente precisa ter cada vez mais dados para a gente conseguir gerenciar, né? Tem até uma frase dentro da gestão que é justamente nesse sentido, né? A gente só consegue gerenciar aquilo que é medido. Se eu não meço, eu tô no escuro, eu não consigo ver os números, eu não consigo gerenciar aquilo, né? Isso acontece muito com a gestão financeira, né? Se eu não tenho ferramentas que me mostram os números, um fluxo de caixa, um DRE, até um próprio balanço patrimonial, eu fico com aquela sensação que eu trabalho, mas cadê o dinheiro? Né? Até vendi bem, às vezes, faturei bem, mas sumiu o dinheiro não está na conta, não está no bolso, onde é que está esse dinheiro? Então a gente precisa de ferramentas, né? E hoje em dia as informações estão muito fáceis, né? As ferramentas estão disponíveis para todo mundo, a gente tem muito sistema que facilita, né? Essa questão de tratar os dados. Então, buscando informação para ter esses indicadores, com certeza as decisões são tomadas de uma forma muito mais assertiva, né? E o Sebrae, ele trabalha com pequenos e médios, né? E a gente sempre fala muito essa questão que assim, ó, a decisão a tomada de decisão do empreendedor, principalmente do pequeno e médio, ela é muito difícil, porque muitas vezes a gente está tomando decisões ali que a gente está colocando nossa família em risco. É a renda da nossa família. E se não der certo, é a única renda que eu tenho, né? Então é um peso muito grande, né? E logicamente que a gente não vai acertar em tudo, mas quanto mais indicadores a gente conseguir, com certeza vai ajudar bastante. A consultoria do Sebrae inclui, por exemplo, ensinar a utilizar alguma ferramenta, ainda mais falando de tecnologia, às vezes tem ferramentas que vão auxiliar ali na gestão, na administração da empresa. O Sebrae, ele ajuda, ensina a utilizar determinada ferramenta, por exemplo, que seria uma boa ser implantada na empresa? Sim, com certeza, né? Ferramentas na área de marketing, ferramentas na área de finanças, como eu já citei, mas também ferramentas de gestão que são importantes, né? Como um plano de ação, né? Como que eu monto um plano de ação com metas, com quem vai fazer, como, até quando, né? Então são várias ferramentas. Essas ferramentas são justamente para facilitar a administrar o negócio, né? A administração, a gente sabe que às vezes o próprio empresário não gosta de administrar. Por quê? Porque ele gosta de vender, ele gosta de estar com o cliente ali, né? Ele gosta de estar no balcão, às vezes, ali, né? À frente da coisa. À frente da coisa, né? Por quê? Porque é o que está na veia dele, né? Quando a gente fala no rural, ele gosta de estar mexendo com os bichos, com a terra, né? Não gosta de estar dentro do escritório. A essência dele é essa, né? Exatamente. E tem que ser respeitado isso. Isso é louvável, né? É isso que trouxe ele pro jogo do negócio. Verdade. Né? Então, isso faz parte. Só que ele também tem que entender que a administração, ele não consegue terceirizar isso. É só ele que pode administrar, né? Ele pode até uma tarefa ou outra delegar, mas a administração e a tomar decisão tem que ser dele, né? Então essas ferramentas ajudam justamente para ele não perder tanto tempo nisso, para facilitar o dia a dia. É que ferramenta é uma enxada, eu preciso carpir um terreno. Se a ferramenta estiver certa, afiada, vai facilitar, né? Agora, se eu tiver com a ferramenta errada, também não vai adiantar. Ou sem ferramenta. Se fizer o movimento errado também, ela não ajuda, ela mais atrapalha, né? Exatamente. Agora, Leandro, nesse mundo globalizado, né? Eu imagino que o comerciante, o mais antigo, inclusive, que a gente está falando, primeira, segunda geração e tudo mais,
tem a concorrência das vendas online. Hoje em dia, você comprar um produto pela internet pode ser um fator de facilitar a sua vida. O e-commerce hoje é muito forte. O e-commerce é muito forte. Agora, esse pessoal que vai à procura de vocês para consultoria, para uma orientação, para de repente entrar nos trilhos, voltar a vender e tudo mais, essa concorrência do e-commerce, do mundo online, isso acontece muito e as dúvidas ainda são grandes nesse sentido? Com certeza, essa é uma questão que a gente está em Botucatu, aqui com uma empresa aqui, o nosso concorrente está no mundo inteiro, né? A China, qualquer outro país, com certeza. Facilidades e tudo mais. Né? Às vezes entrega até antes, né? Do que se a gente mesmo pedir ali. Então, não tem como. Isso aí é uma coisa que vai aumentar, né? Então, dentro ali da análise da empresa, do negócio dele, ele precisa estar entendendo que esse concorrente vai ser constante, né? E entender se é viável ele continuar com aquele tipo de produto, né? Ou se não, ele precisa repensar a empresa, né? E entender, acho que o mais importante de tudo, né? É conhecer muito bem o seu cliente aqui. Aquele cliente que gosta de ir na loja, né? Ou que até te pede por telefone, no WhatsApp, mesmo estando na cidade, né? Mas entender os desejos, as necessidades dele ali, né? O que eu consigo trazer de diferencial perante a internet, porque o preço, muito difícil eu concorrer com preço, né? Mas o que eu consigo me diferenciar no serviço, no atendimento, né? Na confiança, né? Onde que eu vou conseguir ali ganhar e conquistar para que eu consiga agregar um pouco mais de valor. Até porque tem muita gente que gosta de ver o produto, né? De pegar na mão, saber como funciona, né? No caso, tá falando de... Eu compro bastante coisa pela internet, mas tem coisa que eu preciso ir na loja e ver com os meus olhos para poder escolher. Sim. No caso de brinquedo de criança, né? Quando você vai numa loja física, você quer saber se o brinquedo é controle remoto, se a pilha, como funciona, quero ver funcionando e tudo mais, né? Então, esse cliente, ele tem que ser realmente, trazer ele para fidelização ali, porque é fundamental que esse cliente se mantenha, né? Com certeza, né? Mas mesmo no brinquedo ainda tem uma concorrência de fora, ainda é muito grande, né? As empresas têm sofrido, a gente estava falando aí de Laranjal Paulista, né? A gente conversa bastante com eles têm sofrido bastante com essa concorrência de, né, um preço muito diferente, inclusive às vezes eles importam até, né? Para distribuir aqui, isso acontece também, né? Mas justamente, talvez esse seja um grande diferencial, né? Ele conseguir sentir ali na hora, né? E não deixar o cliente embora sem comprar, né? Porque senão também ele... o tênis, por exemplo, né? Muita gente vai lá, calça o tênis e depois vai comprar na internet, puxa vida, né? Então ali, isso infelizmente é comum, né? A gente sabe, a gente conversa, né, bastante aí com os lojistas e sente isso, né? Mas aí no brinquedo talvez ali o encanto na hora, né? Com certeza acaba ajudando, né? A loja muito bem montada para encantar a criança também quando vai, né? Isso é fundamental, é coisa que a internet não vai ter. Às vezes é a criança que faz o pai comprar, inclusive. Né? Na grande maioria. Nem vai, eu nem pretendia comprar, mas a criança faz o pai comprar. De você ter atrativos interessantes para a criança levar o pai até a loja, né? Isso é fundamental, eu acho, né? Sim. Esses dias eu fui comprar uns presentes para umas crianças que fizeram aniversário a semana passada, entrei numa loja física e aí você vai entrando, vai andando pelos corredores, também, olha, tem o Pula Pirata que ainda é da época que meus filhos eram crianças, né? Enfim, algumas coisas interessantes que só a loja física vai ter. Então, cabe ao comerciante, ao empreendedor, manter esses atrativos numa loja física, né, Leandro? Exatamente. Tem que atrair para dentro da loja, né? E depois que tá ali, dá um show de atendimento. Não tenho dúvida. Tem que o atendimento a gente não... Esse é o primordial, ali era para ser básico, né? Todo mundo tem que atender bem, mas a gente sabe que isso também não acontece, né? Então, quando o cliente chega na loja, a gente tem que dar um show de atendimento, tem que ter um treinamento muito bom e o cliente sair encantado. Você acredita que com esse ano, com tarifaço de Estados Unidos com relação a muitos produtos brasileiros, muitos segmentos aqui no Brasil e tudo mais, a expectativa que tenhamos no Brasil um Dia das Crianças bastante positivo? Eu acredito que sim, né? O Dia das Crianças aí é sempre uma data bastante, né, pujante, né? Por mais que a gente tenha essas dificuldades, né, de
da economia, do tarifaço e tudo mais, por enquanto ainda a gente está sentindo, né, o que vai acontecer, né? Talvez ainda não, o impacto não chegou ainda, né? Mas lógico, depende de cada setor, né? Muito variável isso, né? Isso depende de muita coisa. Porém, acho que a gente está num bom caminho aí. Cada vez mais os empresários estão se capacitando mais, isso é importante também, né? Para que a gente faça uma lição de casa e esteja preparado aí. Até quando as pessoas podem se inscrever para essa palestra do dia 16, que vai tratar da supervenda do Dia das Crianças? A gente tá com inscrições abertas, né? Lógico que a gente tem limites de vaga, né? Então, geralmente o que a gente fala é que como enche bastante, né? Até as vagas acabarem, né? Então, quanto antes, melhor para fazer a inscrição aí, né? De que forma pode se inscrever? No telefone do Sebrae, né? Vamos citar novamente aqui, então é o 3811-1710, né? Ou presencialmente no nosso escritório, com certeza vai ser um prazer recebê-los, né? Para tomar um café lá e já aproveita e faz um atendimento também. Que legal. Leandro, muito obrigado pela presença aqui, né? De passar essas informações, conte sempre com a gente aqui, viu? E eu que agradeço a oportunidade, o Sebrae também está de portas abertas aí para prever, né? E sempre é um grande prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.